Então, para mim, o perfil do profissional hoje de mensuração é um cara que entende de estatística e de negócios. Enquanto, por exemplo, o monitoramento seria um cara que entende de comportamento humano, que entende mais da parte social. Na etnografia, como eu falei para vocês, o que é a etnografia? Basicamente, é um serviço que vem da etnografia digital. Então, lembrem aí daqueles caras que iam na tribo indígena e ficavam um ano morando dentro da tribo, para entender como é que o índio fala, o que ele come, como é que ele dorme, como é que ele se relaciona com a mulher dele, com o filho dele. É a mesma coisa, só que dentro da internet. Então, imagine esses profissionais entrando em comunidades. Eu entrei na comunidade de MMA Salvador, os caras que curtem MMA. Essa pessoa ela vai entrar dentro dessa comunidade e vai passar um tempo vivendo ali, literalmente, e entendendo quais são os assuntos que eles mais falam, que tipo de linguagem eles utilizam, o comportamento deles naquele espaço. E aí, com base nisso, vai fazer anotações e análises qualitativas. Então, é um tipo de serviço que ele é mais demorado que o monitoramento, por exemplo. O monitoramento é uma pesquisa mais rápida. Enquanto isso daqui é uma pesquisa que demora muito mais tempo para ser feita, contudo, o nível de qualidade desse estudo aqui é absurdo. Marcelo, depois terminar de quanto perguntas? Tá, beleza. Podem ir anotando aí, a gente troca ideia. É isso que eu, particularmente, queria pegar sobre etnografia. Tá. E a prática, Tá, vamos anotar e a gente fala no fim, pode ser assim, e a gente não perde o embalo. O ranking, né? A gente oferece hoje o ranking, por exemplo, para Engenho Novo, aqui em Salvador. E basicamente, vou oferecer para vocês, é um serviço que envolve a pesquisa por possíveis tendências. Né? A gente não pode definir aquilo como uma tendência, porque uma tendência é algo muito flexível no mercado. O que pode ser uma tendência hoje, amanhã pode não ser mais. Então, é um estudo basicamente em que você, enquanto pesquisador, vai procurar em sites, fóruns, comunidades, mídias sociais, o que esses espaços online andam falando ou comentando sobre um determinado tema, e dali você vai tirar determinados insights ou possíveis tendências. Então, a gente faz isso hoje com a Engenho. A gente mapeou temas que a Engenho trabalha, por exemplo, eles têm cliente de governo, cliente de automobilismo, cliente de decoração. Então a gente vai pegando cada um desses temas, faz um mapeamento na internet de possíveis tendências para esses temas, gera relatórios para a Engenho. Com base nesses relatórios, eles vão pensar as campanhas deles. Então, uma vez que eles vão fazer uma campanha para a GM, por exemplo, ou seja, eles vão se basear, claro, em parte, nesses estudos que a gente faz e tentar, a partir desses estudos, propor ações para os clientes deles. Então, é algo bem inovador. Aqui o planejamento, enquanto um serviço também de estratégia e tática. Para que serve o planejamento de mídia social? Né? Quando vocês forem defender com clientes de vocês, quem trabalha com mídia social. Basicamente, essas são as principais funções de um planejamento. A primeira, através do planejamento, você vai ajudar esse cliente a otimizar o posicionamento dele nas buscas. Uma vez que você está trabalhando bem as suas mídias sociais, isso vai facilitar com que as pessoas encontrem vocês quando buscarem. Quando eu for no Google, no Bing, ou na busca do Twitter, na busca do Facebook, se você estiver bem posicionado, o cliente vai encontrar você. Produzir e divulgar conteúdos institucionais, temáticos e promocionais. Então, assim, dentro desse planejamento, a gente vai pensar o que a gente vai produzir ali, seja de vídeo, texto ou áudio, relacionado à instituição, a temas que giram em torno dessa instituição e a promoções e ações publicitárias de modo geral. Potencializar relacionamentos com diferentes públicos, né? Mapear quem são os públicos prioritários daquele cliente. Então, imagina aqui pegar um NIME. Meu público prioritário é o aluno, mas eu também tenho interesse em me relacionar, por exemplo, com o corpo docente. Então, você vai ter que, no seu planejamento de mídia social, vai ter que contemplar esses dois públicos. Como é que eu vou falar para o aluno, mas eu também vou ter que falar com o professor? Você vai ter que ter ali estratégias diferentes para esse conteúdo. Criar desdobramentos online de ações offline, promovendo maior integração. Então, imagina o cara está fazendo uma ação dentro do ponto de venda dele, ou então ele está lançando uma revista. Cabe a gente também, enquanto profissional de comunicação digital, entender a comunicação tradicional como algo integrado. A gente tem que entender aquele espaço ali como algo que vai reverberar online e vice-versa. O que eu fizer online também vai reverberar fora da internet. Então a gente sai daquele mundinho de on e offline. Não existe, isso é comunicação, ponto. Né? Então dentro da BT Clinic a gente sempre pensa como a gente vai trazer a internet para fora dela e vice-versa. Então se o cara tem lá um ponto de venda, imagina eu estou numa loja, e aí a loja feminina lá com calças bacanas, e a menina
pode, por exemplo, dentro da loja, tirar uma foto daquela calça que ela curtiu e compartilhar com as amigas no Instagram, né? Ou então chegar lá dentro da loja, tem um totem que ela clica, do tipo, e já tira uma foto dela e sai no Facebook. Então são formas de você trazer, né, essa integração com o outro. Responder dúvidas, críticas, elogios e sugestões. Então, dentro do planejamento, a gente tem que entender o que a gente vai ou não falar e o que a gente vai ou não responder dentro da mídia social. Isso vai depender do posicionamento do cliente. Tem cliente que não quer transformar a mídia social em saque. Ponto. O cara não quer que a mídia social dele seja um espaço de responder críticas, dúvidas, questões. Então ele usa a mídia social mais como um direcionamento. Né? O cara criticou no Twitter, e ele vai lá no Twitter, responde o cara, mas encaminha o cara para um saque telefônico, ou encaminha o cara para o saque por e-mail. Mas tem outras empresas que não, que já enxergam que muitas pessoas usam mesmo essa mídia social para responder, para resolver questões de consumidor, e é importante que eles respondam ali. Então isso vai depender também de estrutura, claro, de maturidade daquela empresa em relação à mídia social. É um ponto que é bem complicado hoje, ainda muitas empresas tateiam na hora de instituir o saque 2.0, que a gente chama. O planejamento ele tem como foco também destacar os atributos da empresa, incentivar o compartilhamento espontâneo de conteúdos. O que eu quero dizer com compartilhamento espontâneo de conteúdo? Mais do que atingir... Qual é o seu nome? Sheila. Mais do que atingir Sheila, quando eu estou fazendo uma estratégia para mídia social, eu tenho que pensar em como os amigos de Sheila vão atingir ela. Por quê? É muito mais relevante para Sheila um amigo dela recomendar a minha marca para ela do que eu chegar enquanto marca e olha, compre meu produto é o melhor do mercado, pode vir, confie. Você não vai confiar em mim. Mas se a sua melhor amiga falar que é legal e que ela gostou, você vai pensar duas vezes antes de comprar. Então, assim, o nosso principal foco quando a gente pensa no plano de mídia social é como as pessoas vão espontaneamente, tá, compartilhar conteúdo sobre essa marca, compartilhar produtos, inovações, atividades dessa marca. Uma vez que você compartilhou um conteúdo legal da minha marca e eu vi, eu vou falar, pô, a Sheila compartilhou, então deve ser uma coisa legal, deve ser uma coisa bacana. Ou não, se você também pegou e criticou, pô, putz, eu fui ali num restaurante que é uma porcaria, o atendimento é péssimo e é caro. Cara, será que eu vou depois de ouvir um comentário desse? Eu acho que não. Eu cheguei em Recife, tem um aplicativo para iPhone chamado Food Spotting, que é como se fosse uma mistura de Foursquare com coisa de comida, assim. E aí você pode, por exemplo, você foi num restaurante, você tira a foto da comida que você comeu e você faz uma avaliação e compartilha com as pessoas. E isso funciona por GPS. Então, quando eu cheguei em Recife, eu não conheci nenhum restaurante legal lá em Boa Viagem, né? A primeira coisa que eu fiz, eu liguei o aplicativo e vi pelo GPS fazendo as recomendações das pessoas perto de onde eu estava. E aí tinha uma menina que falou assim, olha, esse restaurante aqui, ele tem a opção à la carte ou a opção, por exemplo, rodízio. Só que a questão é o seguinte, o rodízio, ele é muito bom, mas é bem caro. Já o à la carte é mais barato e é bem servido, você vai comer muito bem. Então na hora eu falei, pô, eu tava ali, não estava querendo gastar muita grana, eu falei, pô, então se eu vou aqui comer bem no à la carte, e ela ainda disse um prato lá, pega o prato X que é o melhor da casa. Eu falei, pô, vou seguir a orientação dela. E adorei, assim, foi muito bacana mesmo. Acho que ela deu uma dica super dentro. A gente foi ontem no El Cabalito aqui em Salvador, tinha a mesma coisa, a menina chegou lá no Foursquare e falou, peça o totopos, não sei das quantas, é o melhor prato da casa. Eu falei, pô, fiquei meio na dúvida, mas aí eu pedi, não me arrependi, por quê? É a experiência das pessoas, elas não estão ali ganhando dinheiro necessariamente para fazer aquilo, elas estão compartilhando uma experiência que elas tiveram, do consumo que elas tiveram. Então isso é muito importante no planejamento. É como eu vou fomentar, né, como eu vou fomentar essas pessoas a compartilharem conteúdos da minha marca, como eu vou fazer com que os amigos de Sheila compartilhem para ela. Esse é o grande foco. E mobilizar internautas, né, em relação a campanhas, temas, ações e por aí vai. O relacionamento e o conteúdo, como eu falei para vocês, é o motor das mídias sociais. E quando a gente vai trabalhar com esses dois atores aqui, basicamente o trabalho gira em torno de 5 atividades, que é a criação e otimização de perfis, né? Ou seja, a partir do planejamento eu vou definir quais são os canais que aquele meu cliente vai trabalhar. Ele vai trabalhar vai ter uma página no Facebook, vai ter uma página, um canal no YouTube. Eu vou criar e otimizar esses perfis. Eu vou mapear também públicos de interesse deles, como influenciadores, comunidades, grupos que discutem temas afins a ele. Imagine que eu estou com uma empresa que vende vinhos.
É muito importante para essa empresa identificar quais são comunidades dentro da internet que falam sobre vinho, ou que avaliam vinhos, para entender o que essas pessoas mais gostam, menos gostam, né? E se elas falam da marca dele ou não. Então isso tudo faz parte do mapeamento. Produção diária de conteúdo institucional e temático. O que é isso? Uma vez que você entra na mídia social, você não pode falar só do seu próprio umbigo. Pensem nas relações sociais do dia a dia mesmo. Quando você vai na mesa de bar, aquele cara que só fala e só fala dele, ninguém aguenta, cara. O cara fala porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu viajei para não sei onde, eu não sei o quê, todo mundo fala, sabe, o cara só fala dele. Né? Ele não sabe ouvir, ele não sabe de falar coisas diferentes. As pessoas querem isso das marcas também. É uma relação personalizada com as marcas, né? Como se as marcas fossem agora pessoas mesmo. Então, uma vez que essas marcas agora podem ser pessoas, esses usuários eles também querem serem tratados como pessoas. Querem que a marca ouça, que a marca responda, que a marca esteja ali presente para as necessidades. Então, muitas crises que eu já vi em mídia social foram resolvidas com um simples relacionamento. O cara pegou, criticou lá no Twitter, meteu o pau, e aí a empresa estava de prontidão, monitorou, chegou e se relacionou com o cara. Olha, a gente está aqui, viu que você reclamou, como é que a gente pode ajudar? Né? Como é que a gente pode resolver o seu problema? Ponto, morreu. O cara só queria isso, ele só queria ser ouvido. Né? Muitas pessoas ficam com medo de entrar nas mídias sociais por isso. Vão falar de mim, vão falar mal. Mas essas pessoas não entendem que esse fenômeno existe independente delas. Independente se ele vai ter perfil ou não ali, as pessoas estão falando dela e ela pode até nem saber. Mas o mais interessante disso é se ela está ouvindo o que as pessoas estão falando e que tipo de atitude e decisões ela está tomando com base nisso. Porque tem gente que entra, por exemplo, no Twitter, no Facebook, as pessoas estão ali falando e o cara não responde, o cara não interage. Parece que eu estou falando com um mudo e com um surdo, né? Eu estou falando, cara, seu produto deu problema, e aí? E o cara não responde. Cara, seu produto deu problema, me dá um feedback, e o cara não responde. Então pensem nisso. Se a empresa de vocês, ou o cliente de vocês vai entrar na mídia social, pensa primeiro, você está preparado para poder dar esse feedback? Você está preparado para se relacionar com o seu cliente? Se você não está preparado, se estrutura um pouco mais, pensa um pouco melhor e entra depois. Porque se for entrar para não interagir, para não responder, é problema na cena. Além disso, as redes sociais, na parte de conteúdo de relacionamento, elas também compreendem o que a gente chama de ações catalisadoras. Lá na PayPay, a gente divide as ações de mídia social em dois tipos de ação. As ações que a gente chama de contínuas e catalisadoras. O que é isso? Ações contínuas são ações que são realizadas diariamente nas mídias sociais, ou seja, o que vai sair todo dia no Twitter do meu cliente? O que vai sair todo dia na página do Facebook dele? Essas são ações contínuas, a gente tem que pensar nisso. E o que são ações catalisadoras? São ações de oportunidade. Então imagina, chegou agora o shopping em Salvador, vai ter Natal, cara, tem que ter uma grande ação nas mídias sociais. Vai fazer um aplicativo, um concurso, um game, vai fazer um website, o que é? Vai fazer anúncio. Então essas ações catalisadoras, a gente pega datas que são chave para o cliente e pensa em ações de maior porte, que muitas vezes extrapolam a mídia social. A mídia social vai fazer parte também daquela ação. Finalizando aqui, a gente tem os anúncios, né? Como os anúncios de Facebook, YouTube, Google AdWords. Então vocês já devem estar muito acostumados com isso, né? Entrar no Google, fazer uma busca e pimba, tá lá nos resultados alguns anúncios no topo e na lateral. Ou então eu entro no Facebook e de repente tem aqui uma barra de anúncios. Como é que funcionam esses anúncios, né, na internet? O primeiro ponto positivo deles é que é um baixo investimento em relação a outras mídias. Não quer dizer que eu vou substituir a televisão, o rádio ou o jornal. Mas comparativamente é uma mídia muito mais barata do que televisão, rádio e jornal. Então, assim, para um cliente que está com uma pouca grana, por exemplo, e quer visibilidade, uma mídia online pode ser uma coisa interessante para ele. Mas para um cliente que tem muita grana, ele pode atacar nas duas frentes, ele pode atacar tanto na TV quanto também na mídia online. E o que é mais importante da mídia online é o grau de segmentação que isso aqui tem. Então imaginem o Facebook. Para vocês terem ideia do nível de segmentação daqueles anúncios, eu posso anunciar hoje para meninos de Salvador de 15 a 20 anos que gostam de pizza pepperoni. Eu consigo fazer isso. Então ele vai pegar todos os dados que existem dentro do Facebook, dados que vocês liberam, dados que vocês colocam nos perfis de vocês,
ele vai segmentar essas pessoas através desses dados e esse anúncio vai aparecer somente para ela. Eu não vou dar um tiro de canhão para acertar uma mosquinha, eu vou direto na mosquinha. Então se eu quero de repente fazer um anúncio só para mulheres que moram no Rio de Janeiro e curtem produtos de luxo, beleza, eu consigo fazer isso. Então aqui a gente tem dois pontos positivos, né? A questão do baixo investimento em relação a outras mídias, o grau de segmentação e, por fim, para mim, o grande ponto é a estatística, o dado disso. Imagina a gente comparar aqui um anúncio no Facebook com um outdoor. Você faz um outdoor ali na paralela, você tem uma projeção de quantos carros passam ali por dia, né? O volume de pessoas que podem ou não olhar para aquilo ali, mas você não vai ter exatamente o dado de quantas pessoas olharam para aquele outdoor, quantas pessoas olharam para aquele outdoor e foram consumir aquele produto, né? Então é um tipo de mídia que você tem uma deficiência na mensuração. Aqui não. Aqui eu consigo saber quantas pessoas clicaram, se daquelas pessoas que clicaram, elas foram no meu site e compraram ou não o meu produto, se aquelas pessoas que clicaram se tornaram fãs ou não da minha página, né? De onde vieram essas pessoas, quanto tempo essas pessoas navegaram no meu site, sabe? Então é um nível de informação muito grande e que dá uma segurança para o cliente enorme, dele realmente identificar que, ok, eu realmente atingi essas pessoas, né? Eu consegui ali atingir a pessoa, o grupo de pessoas que eu queria. Então aqui, hoje na PaperClick a gente trabalha com dois tipos de mídia. Existem várias, tá? Existem milhares de tipos, mas a gente trabalha com dois tipos, que são os anúncios do Google AdWords, que são anúncios que aparecem tanto na busca do Google quanto nos parceiros do Google, no YouTube, blogs, etc. E os anúncios do Facebook, que são três tipos de anúncio. O anúncio padrão, que é aquele com imagem, título e o texto. A história patrocinada, que é você pegar um post do seu cliente e transformar aquilo em um anúncio. E também a história patrocinada em relação ao curtidor. Eu posso pegar a Sheila, que curte a PaperClick, e mostrar para os amigos de Sheila que ela curte a PaperClick. Isso é um anúncio. Então o amigo dela vai entrar no Facebook e vai ver aqui no anúncio, Sheila curtiu a PaperClick. E aí você, pô, se Sheila curtiu, acha uma coisa legal, também vou curtir. É um tipo de anúncio que é matador, cara. Você viu o seu amigo, né, ali, a carinha do seu amigo, e mostrou que ele gostou daquilo. Então isso tem um peso muito grande na hora de tomar uma decisão. Pro contrário também, se você tem um amigo mala, pô, não vou curtir isso não. Pode ser também, claro. Pode ser também. Em relação, eu acho que tem muito isso, assim, eu vejo muito pouco isso, mas também tem. Consultoria. Basicamente, a consultoria, como eu falei para vocês, é um trabalho de acompanhamento. Então, a gente oferece esse serviço para empresas que já possuem o núcleo de mídia social. Eles não querem que a PaperClick faça conteúdo, relacionamento, eles querem que a PaperClick vá lá acompanhar e avaliar o trabalho. Então, em consultoria, a gente emplaca aqui a revisão de objetivos e metas de planejamento, avaliação dos resultados, criação e otimização das táticas, acompanhamento de crise. Tem muita gente que contacta a gente porque está passando por uma crise e quer saber qual é a melhor forma de sair da crise. Então a gente está ali pronto para ajudar, identificar qual é a melhor forma de sair daquela situação. Recomendações estratégicas também. Para finalizar aqui, os treinamentos. Aqui tem algumas fotos de alguns cursos da gente. Hoje a gente tem alguns cursos já pré-prontos, mas a gente também customiza cursos dos clientes da gente. Por exemplo, imagina que um cliente da gente é uma clínica e o cara quer saber como é que eu posso posicionar a minha clínica odontológica nas mídias sociais. Beleza, a gente pode customizar um curso específico para ele. Mas a gente tem que ter alguns cursos pré-prontos também, que é o curso de planejamento de mídias sociais, de estratégia de conteúdo de mídias sociais, o de netiqueta e relacionamento nas mídias sociais. Isso aqui é muito importante, principalmente para diretorias, CEOs, que querem entender como é que eles podem se posicionar ali e não cometer uma gafe, né, não cometer uma falha naquele posicionamento. Um curso de monitoramento e um curso de mensuração de mídias sociais. Em geral, a gente oferece esse curso, como eu falei aqui para vocês, em parceria com algumas empresas. Aqui em Salvador a gente faz só 3 pontos. Em Vitória a gente está fazendo com a WIS. Eu vou mostrar o folder para vocês. E assim, volta e meia a gente está compartilhando na internet os cursos que estão rolando. Resumindo aqui a PaperClick, como é que a gente funciona no mercado? Quem são os nossos principais parceiros? Hoje, nossos principais parceiros para a geração de negócio são as agências de comunicação. Então, agências de publicidade, branding, assessorias de comunicação, são elas que a gente vai ali na hora de fechar um negócio em conjunto.
Então hoje em Salvador, por exemplo, a gente tem aqui parceria com as principais agências, Propeg, Layout, Geovo, Tempo Propaganda, Única, todas elas são parceiros nossos e tem clientes em comuns. E aí quando eles precisam de algum serviço de mídia social ou da nossa expertise, eles nos contactam para a gente poder oferecer. Então é aqui onde a gente tem a maior parceria de negócios. No que se respeita à produção, operação, a gente tem parceria com as agências de tecnologia. Então agências de mobile, aplicativos, desenvolvedores de site. Por que isso? A nossa empresa é uma empresa especializada. A gente trabalha com mídias sociais e ponto. Eu não faço aplicativo para celular. Eu posso, na minha estratégia, identificar que um aplicativo para celular é importante. E aí eu vou contactar alguém que operacionalize isso para mim, alguma empresa que desenvolva para mim, com base no que eu planejei. Mas no que diz respeito à operação, a gente trabalha exclusivamente com mídias sociais. Isso é importante porque, primeiro, pelo reconhecimento de que é uma empresa focada, mas segundo, isso nos permite associações. Então a gente tem uma rede de parceiros. Esses parceiros acabam virando uma rede de indicações. Eu tenho uma empresa mobile que é nossa parceira. Quando eles precisam de algum serviço de mídia social, eles nos chamam. Quando eu preciso de um aplicativo, eu chamo eles. E isso vira uma grande rede de negócios. Isso é bem interessante. Por fim, a gente também tem parcerias com formadores de opinião. Isso para os nossos produtos institucionais, como e-book, cursos. Então a gente tem aqui parcerias com blogueiros, jornalistas, que no meio do trabalho a gente contacta ali para a divulgação de conteúdos. Aqui só alguns dos nossos clientes, né? Não coloquei todos, peguei os principais. Hoje, se vocês quiserem pesquisar no Facebook ou na internet, a gente trabalha bastante com esses clientes aqui. Winchester, Chip Pizza, Bahia começou recentemente, Chamonix, Engenho, LN Transporte, Senai, Atualiza, TJ Bahia, Uxal. O Uxal é só a parte de mídia, né? Anúncios. E a gente acabou de fechar agora com a Unijorge também, vai começar para 2013. Para quem quer saber mais conteúdos da Pay-Per-Click, o que eu sugiro é o seguinte: tem um canal no SlideShare, que é uma mídia social focada em apresentações, né, tanto PDF, PPT. Então vocês podem acessar slideshare.net/pay-per-click. O endereço é esse, lá tem mais de 130 apresentações que a gente fez sobre mídia social, monitoramento, mídia online. Então, teve uma vez que um cara comentou que o SlideShare da gente era uma universidade. Rapaz, eu não diria tanto, mas tem muito conteúdo ali. São conteúdos basicamente de 3 anos para cá que a gente vem produzindo intensivamente, né? Em relação aos eventos, eu queria sugerir alguns eventos para vocês. Vai ter esse curso aqui, que é a 3ª edição Imersão em Mídias Sociais, vai acontecer 19 de janeiro, em Vitória, e vai ter a presença de uma galera muito bacana aí, que está bombando nas mídias sociais, tipo o Ian Black, o Estevão Soares, o Leonardo Nares, que é focado em métricas. Então o pessoal lá da UIS conseguiu reunir uma trupe muito boa. Leonardo quê? Leonardo Nares. Nares, né? 2 S, né? Nares. E agora vai ter... Oi? Ele trabalhou, ele foi nosso sócio. Hoje ele está trabalhando para uma agência em São Paulo. Vai ter esse evento também que é o Roots Up, né? Esse evento é o seguinte: o Jefferson está organizando isso aqui em Salvador, mas é um evento que está acontecendo no Brasil inteiro, que é um evento criado pela Hootsuite, que é uma ferramenta de gestão de mídia social. Aconteceu o Roots Up em São Paulo, que foi o Israel De Gasperi, da Tecnisa, que fez a parte de mediação, e agora vai acontecer aqui em Salvador. Também vai ser um evento bem bacana e também vai ter a presença de algumas pessoas interessantes aí. Bom, galera, como é que a gente está de tempo aí? Só pra... Como é que a gente está de tempo? Tranquilo. Tranquilo? Então vamos nessa. Então é o seguinte, eu queria compartilhar com vocês essa apresentação aqui focada em Pinterest. Ela está lá no nosso SlideShare, então quem tiver internet ele pode acompanhar.